Olá, meus amigos, seja muito bem-vindo ao canal Pregando como os Apóstolos Pregavam. Esse canal é o canal onde você vai ficar por dentro, você vai ter o conhecimento da igreja primitiva. Eu me chamo Anderson. Antes de qualquer coisa, eu vou falar que você precisa se inscrever nesse canal, porque no canal a gente já soltou 3 vídeos. Esse é o 4º vídeo do canal. O primeiro vídeo é um verdadeiro documentário a respeito do nome de Deus. Como é que a gente serve um Deus e a gente não conhece o verdadeiro nome dele? É um vídeo completo, mais de 1 hora de vídeo, é um documentário. Inclusive o pastor arqueólogo da Igreja Adventista, Rodrigo Silva, ele fala, ele mostra na arqueologia que o nome de Deus foi encontrado, que se chama Iau, abreviação do tetragrama, melhor dizer, né? O nome do seu filho, o nome de Jesus não é Jesus. É óbvio que não é Jesus, porque nós sabemos que no hebraico e no grego não existe a letra J, principalmente no hebraico, então não poderia ser Jesus. E também não é Yeshua, é Yahusha. O verdadeiro nome de Jesus é Yahusha, e o verdadeiro nome de Deus, o tetragrama, que não tem como pronunciar, é Iau. O Rodrigo Silva, ele mostra pra gente nesse vídeo. É o primeiro vídeo do canal. O segundo vídeo do canal, literalmente eu desenho o plano da salvação. Você acredita que nos dias de hoje existem pastores que não conhecem o plano de salvação, o plano da salvação que Deus criou para salvar o homem do pecado? E o terceiro vídeo é a verdadeira cor de Jesus. Vou dar um spoilerzinho aqui. Você sabia que o primeiro homem a nascer da pele clara, nascer branco, foi Noé? Sim. E a Bíblia em si não fala isso, mas o livro de Enoque, que foi nos tirado, a Igreja Católica tirou da Bíblia, fala, nos revela isso. Só que a nossa Bíblia, em Apocalipse, fala a verdadeira cor de Jesus Cristo. E esse é o terceiro vídeo do canal. E o 4º vídeo do canal é esse. Trindade, a cópia dos deuses antigos. Trindade, a cópia do Deus Egito, Deus grego, o Deus de Roma e o Deus da Índia. Sim, o conceito de um Deus trino, de um Deus em 3 pessoas, não é exclusividade do cristianismo, da Igreja Católica, né, das religiões pseudo-cristãs, dos evangélicos, dos católicos, mas muito antes da Igreja cristã adquirir essa trindade, uns 4.000 anos antes, o Egito antigo, aquele que escravizou o povo hebreu, ele já adorava um Deus trino, que se chama Horus, Ísis e Osíris, tá? E nós sabemos que Roma, que os egípcios foi a primeira civilização a dominar o mundo, né? Depois vieram passando até chegar nos gregos, né? Na época de Paulo, os gregos, antes de Paulo, né? A Grécia dominava ali com Zeus, Maia e Hermes, que é o deus trino da Grécia, até que chegamos em Roma. E os romanos também adoravam um Deus trino, igual a gente adora, né? Pai, Filho e Espírito Santo, que é a Santa Trindade, segundo a gente fala. E Roma adorava o Deus Júpiter, o Deus Juno e a deusa Minerva, formando 3 em 1, tá certo? Então, o Deus trino, a trindade evangélica, católica, cristã, não é exclusiva da nossa trindade. Anos antes já existia a trindade. Então, provavelmente, a trindade que a gente tem hoje, eu vou mostrar isso durante os vídeos, você vai ficar sabendo, você vai ver que foi uma cópia dos deuses antigos, tá? Nós sabemos que na época de Jesus, quem dominava o mundo era Roma. Só que bem antes, será que os hebreus antigos, né, os hebreus que estavam no deserto, eram escravos no Egito, depois foi liberto, será que eles adoravam um Deus trino? Será que eles acreditavam na Trindade? Vamos supor que o próprio Deus, melhor supor não, a verdade é que o próprio Deus ele conversava com Moisés, tete a tete, cara a cara. O próprio Deus falou isso. Com Moisés eu converso cara a cara. Será que um Deus trino
Será que, né, Deus falando com Moisés, ele não falaria, não, Moisés, eu sou um Deus, mas nós somos formados em 3 pessoas. Tem meu filho que é Jesus, temos o Espírito Santo e tem eu, Moisés. Será que quando na sarça ardente, quando Deus apareceu a primeira vez a Moisés, o Deus estava ali? Era o Pai, era o Filho, era o Espírito Santo? Qual que é? Quando Deus apareceu no monte, quando Moisés falou assim, Deus, eu quero ver a sua face. Deus falou assim, ó, sobe no monte, eu vou aparecer lá para você e tal. Quem que era? Será que era o Deus Pai, ou era Jesus Cristo, ou era o Espírito Santo? Nós sabemos que o primeiro mandamento, tem os 10 mandamentos, né? O primeiro mandamento que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 1 a 2, diz assim, e no terceiro, né, que é o primeiro mandamento da Bíblia, dos 10 mandamentos, está no Êxodo 3, que diz assim, Êxodo capítulo 20, versículo 1, 2, 3, tá assim, então falou Deus todas estas palavras, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Versículo 3 diz, não terás outros deuses diante de mim. Será que um Deus, que o primeiro mandamento da Bíblia é, não terás outros deuses diante de mim? Será que ele se revelaria em 3? Será que realmente é 3 para formar um Deus? Se o próprio Deus falou para não ter outros deuses diante dele? Como é que eu vou falar que o filho dele é um Deus? Como é que eu vou falar que o Espírito dele é Deus? Como é que eu posso chegar e falar, ô Deus, você falou que para não ter outros deuses diante de ti, porque é idolatria. Mas o seu filho é Deus também. O Espírito é Deus também. Será que isso é correto? A verdade é que no Antigo Testamento Deus nunca se revelou em 3 pessoas. Nunca. Inclusive, a Bíblia fala deixa eu ver aqui, em Salmos capítulo 2, deixa eu ver se eu acho. Salmos 2 diz que Jesus foi gerado. Salmos diz que Jesus foi gerado. A Bíblia fala que Jesus Cristo foi a primeira criação de Deus. Ele é o primogênito das criações. Como é que Jesus, sendo Deus do mesmo patamar de Deus Pai, foi criado? Se ele foi criado, então ele não é Deus, porque Deus não pode ser criado. Porque se Deus foi criado por alguém, o verdadeiro Deus é o Criador de Deus. Está entendendo? Então, Jesus, a verdade é que ele é uma criatura. Ele foi a primeira criatura a ser criado por Deus. Então, os hebreus antigos, eles nunca acreditou em um Deus trino. E quando a gente vê em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, diz assim, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Eu, estudando hebraico antigo, arcaico, eu descobri que o Senhor, nosso Deus, é o único. Essa palavra única aqui no hebraico antigo está quantitativo, quantidade. É como se Deus falou assim para Moisés, Moisés, diz o povo que eu sou um. Não sou 3 em um. Eu sou um. Eu não formo um Deus entre as pessoas. Não, eu sou único. Eu sou eu. Eu sou sozinho. É isso que Deus estava falando aqui. Você está entendendo? Aí Jesus veio, né, como filho de Deus e tal. E será que as pessoas tinham Jesus como Deus? Será? Eu vou ler algo para você aqui agora, muito interessante, que diz assim, muita gente diz que Jesus é Deus, acredita na Trindade, mas como pode Jesus ser Deus? Uma pergunta, como pode Jesus ser Deus? Será se ele tem o mesmo poder de seu Pai? Será se eles estão no mesmo nível? Se ambos formam um ser, se ambos formam um Deus, logo, então, sim, eles têm
a mesma deidade, né? Mas se Jesus disse que o Pai é maior que ele, que está em João 14, 28, então devemos crer que ele, Jesus, não se compara ao Pai. Logo, não pode ser a mesma pessoa de Deus. Jesus fala que o Pai é maior que ele. Na verdade, que o Pai é maior que todos. Está em João capítulo 10, versículo 29. Até os demônios que Jesus expulsava, a Bíblia fala que ele a expulsava pelo dedo de Deus. Jesus expulsava os demônios, não por Jesus em si, mas o próprio Jesus confessou que eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. Está em Mateus capítulo 12, versículo 28. Como assim, pelo dedo de Deus? Na verdade, Jesus disse que o Filho por si não pode fazer coisa alguma se o Pai não o fizer, para o Filho fazer igual. João 5,19. E o Deus Todo-Poderoso aprovou Jesus e usava ele com prodígios e maravilhas no meio do povo. Atos capítulo 2. Tem gente que diz que Jesus sempre existiu como um Deus, mas é mentira. Mas em algum tempo da eternidade ele foi gerado. Salmo de número 2, versículo 7. O apóstolo Paulo sabia bem separar os dois. Tá? Ele disse que, Paulo falando, para ele só há um Deus. Lembrando que no sentido de unidade, tá? Um Deus. Não há outro senão um. E há um só Senhor, que é Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 8, versículo de 4 a 6. É notório que Cristo é o cabeça de todos, tanto do homem quanto da mulher. Porém, Deus é o cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11, 3. Então, não tem lógica. Não tem lógica. Aí você vai falar assim, não, mas Tomé, quando Jesus apareceu para Tomé falou assim, Deus meu, né? Tomé não chamou Jesus de Deus? Só que eu vou te falar uma coisa muito importante, você precisa ter discernimento para adquirir isso. Em Salmos, capítulo de 82, diz assim: Deus está na congregação dos poderosos. Julga no meio dos deuses. Você está entendendo? Para Deus Altíssimo, as pessoas que é convertida é chamado Deus. Aí você vai falar assim, não, mas em João capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio era Deus. No princípio estava com Deus e era Deus. Não é assim que a gente prega? Só que esse Deus de João capítulo 1, versículo 1 é o Deus que a Bíblia fala que nós somos também. Nós somos também. Se você é um convertido dentro do cristianismo e é salvo, você é um Deus. O Deus Todo-Poderoso. Salmos 82, 1. Aí você vai falar assim, mas e no Novo Testamento, será que está escrito isso também? Tá. Vai em João capítulo 10, versículo 34, diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei que eu disse sois deuses? Olha só, o próprio Jesus falou, pessoal, vocês estão falando que eu sou Deus, não sei o que lá, mas em Salmos capítulo 82, 1, está escrito lá que o próprio Deus falou que nós somos deuses. Você é um Deus, eu sou um Deus. É a Bíblia, não é eu que estou falando. Lembrando que aqui nós pregamos como os apóstolos pregavam. Seu conhecimento, o conhecimento que eu estou passando para você, é um conhecimento que vem da igreja primitiva. Você não vai encontrar isso dentro dos templos religiosos. Tá bom? Mas tá, como é que surgiu essa história então de trindade? Quem falou assim, a partir de hoje, Deus, Jesus, Espírito Santo formam um Deus? De onde surgiu isso? Será que a igreja primitiva acreditava nisso? Não acreditava. Quando o imperador Constantino, no ano de 325, por aí, que ele perseguia a igreja, o Império Romano sempre matou os cristãos, sempre perseguiu a igreja. Os romanos decapitou Paulo,
sabe, crucificou Pedro de cabeça para baixo, né? A igreja, os romanos, tá? No ano de 325 d.C., o imperador Constantino, ele viu que quanto mais ele executava os cristãos, mais crescia a igreja. Ele teve uma brilhante ideia, vindo diretamente do Satanás. Vamos fundir a igreja primitiva com o Estado, formando assim a igreja apostólica romana, a igreja católica, que a igreja está situada em Roma. Lembra que os romanos crucificou Jesus, decapitou Paulo, crucificou Pedro de cabeça para baixo. Os romanos. O Estado fundiu com a religião primitiva, assim nascendo a Igreja Católica Romana. Só que lembra que o último império a cultuar um deus trino foi Roma, que era o deus Júpiter, Minerva e o deus Juno. O imperador Constantino, por ser romano, ele acreditava nesses deuses pagãos. Ele falou assim, poxa, peraí, já que nós vamos fundir a igreja, nós temos que arrumar um deus trino. Vamos mudar o nome do Júpiter, Minerva e do Juno, colocando como o deus Ial, Ialcha e Rush, que é o Espírito Santo. Assim criou o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E essa doutrina, assim, vou ler aqui, assim a doutrina em uma forma mais completa foi formada no Concílio de Constantinopla em 360, ou seja, 325 ele teve essa ideia. Já que nós fundiu, nós vamos pegar os deuses pagãos, vamos introduzir dentro da igreja evangélica, dentro da igreja católica, né? E em 360, ele no Concílio de Constantinopla, ele falou assim, a partir de agora, um Deus Trino vai ser formado. E uma forma final foi formulada em 381, primeiramente trabalhado por Gregório de Nissa. Esse imperador Gregório, que até então era o imperador romano, mas como se fundiu, virou papa, o Papa Gregório, ele em 381, o imperador Gregório de Nissa, em 381, ele no concílio de Nicéia, não sei se é de Nicéia, no concílio desde lá, ele falou assim, a partir de agora virou dogma. A igreja existe o Deus Trino. O Deus do cristianismo, da igreja católica, é trino, é uma trindade. Lembrando que a igreja primitiva não acreditava nisso, tá? Até então é um Deus. Né? Aí, em 1517, o padre chamado... como é que é o padre lá, rapaz, que se rebelou? Lutero, o padre Lutero, que fundou a igreja evangélica. Lembra que a igreja evangélica foi fundada por um padre em 1715, tá? Em 1517, o padre Lutero, ele trouxe os dogmas todo da igreja católica para o protestantismo, que é a igreja evangélica hoje. Inclusive o Deus Trino. E hoje, que eu percebo, os pastores, eles fazem um marabarismo tremendo para colocar um Deus Trino, o dogma da Trindade. Aí você vai falando assim, não sei o que lá, tá? Mas eu vou te falar uma coisa pra você. Você que me acha um herege, eu tenho certeza que você me acha um herege. Qual que é mais pecado? Eu acreditar em um Deus trino, ou seja, eu sou um idólatra, porque eu acredito em um Deus trino, né? Tem gente que fala assim, não, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ou seja, ele era híbrido, né? É híbrido, 100% homem, 100% Deus. Não tem lógica isso. Aí vamos supor que hoje, nos dias de hoje, você fala assim, você é um herege, você tá falando mentira, não sei o que lá. Qual que é mais pecado? Eu acreditar em um Deus trino, ou seja, eu sou idólatra, porque se só existe um, eu acredito em um Deus que é três, eu sou idólatra. E a Bíblia fala que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Certo? Mas vamos supor que realmente existe um Deus trino. Vamos supor, vamos falar, não, é Deus, é
3 pessoas. Eu estou pecando por acreditar que só existe um Deus verdadeiro e Jesus não é Deus? Eu não estou pecando, isso não é pecado. Não é pecado, porque o próprio Jesus falou: aquele que ainda falar mal de mim será perdoado. Agora, o único pecado que não tem perdão é contra o Espírito de Deus, é contra Deus. Lembra que o Espírito Santo é o próprio Deus agindo aqui na Terra? Você está entendendo? Então, vamos dizer assim, que o Espírito, vamos supor que eu acredito no Deus Trino. Deus Trino. E Deus não é Trino. Eu estou sendo idólatra. Agora, vamos supor que sim, existe um Deus Trino, mas eu não acredito, eu acredito só em um Deus e acredito no meu Salvador, que é Jesus Cristo. Eu não vou para o inferno por causa disso, mas você vai para o inferno por acreditar que existe 3 deuses formando um ser. Isso é idolatria, isso é pecado. Então, vigia, presta bem atenção. Esse foi mais um vídeo do canal Pregando como os Apóstolos Pregavam. Esse é um vídeo maravilhoso. E esse já é o 4º vídeo do canal, como eu já falei, você tem que se inscrever. Se você quiser ter conhecimento da igreja primitiva, você tem que ficar nesse canal, porque Deus me escolheu para isso. Essa doutrina, esse conhecimento que veio passado lá dos apóstolos, dos discípulos, passando por Paulo, por João, passando, chegou até mim. Eu estou passando para você, porque esse é um compromisso de Deus para você, para a sua vida. Você precisa de ter conhecimento bíblico, conhecimento verdadeiro. Nós temos que parar de seguir religião. Jesus não fundou nenhuma religião. Jesus fundou Jesus fundou uma igreja invisível que vai ser arrebatada, sem placa. Conhecimento é tudo. Satanás escondeu o conhecimento da gente, para a gente não adquirir, porque ele sabe que conhecereis a verdade vos libertará. Então já se inscreva no canal, se você gostou desse vídeo, deixe seu like. E se você tiver alguma dúvida, qualquer coisa a respeito da Bíblia, escreve aí qual que é a sua dúvida, que eu vou fazer um vídeo te explicando, tá bom? Então é isso, seja muito bem-vindo, me chamo Anderson e esse é o canal Pregando como os Apóstolos Pregavam. Valeu!